Nós vamos estudar nesta manhã uma história de um jovem contada por Jesus. Uma parábola contada pelos próprios lábios de Jesus. Uma história de transformação, uma história de fé e uma história que nos motiva a cada instante para nos encontrarmos com o nosso Deus. Irmãos e amigos, como está o teu relacionamento com o teu Deus? Como está a tua missão para com o teu Deus? Como está a tua motivação para com o teu Deus? Eu vejo rostos aqui de alguns amigos, até inclusive na minha história que vou contar nesta manhã também. O Lima, que aqui foi colega meu de trabalho, trabalhava comigo em uma rádio aqui em Ji-Paraná quando eu estava fora da igreja. Irmãos e amigos, eu tenho 3 anos que eu voltei para a igreja. Eu fiquei 18 anos fora da igreja. 18 anos incomodados pelo Espírito Santo de Deus. E só quem viveu os dois lados da moeda sabe o que eu vou falar nesta manhã. Quão difícil é você estar fora da igreja e retornar para os caminhos de Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Eis nesta história uma parábola contada pelos próprios lábios de Jesus. Uma história de um jovem que ouvia falar das coisas do mundo. E em nenhum momento da sua vida ele havia experimentado ainda. Mas ele queria experimentar algo que ele não conhecia. E muitas vezes, irmãos, nós como jovens adventistas também começamos a dar ouvido a algumas pessoas, alguns amigos que pensamos que são nossos amigos. E falando diretamente à juventude da igreja, quando você age dessa forma, achando que alguém lá de fora do mundo quer o teu melhor, nós estamos redondamente enganados. Porque na minha juventude também eu achava que alguns amigos gostavam de mim. Falavam dos meus sonhos que eu tinha ali, que eu comentava com eles. E eles diziam para mim: Joseir, vá atrás do seu sonho, você vai conseguir. Meu amigo, deixa a igreja para lá, para o lado. Igreja é para gente velho, quando você estiver velho, você volta para a igreja, mas agora o seu objetivo é esse sonho que você tem. E quantos jovens nesta manhã que está me ouvindo também ouvem amigos seus fora da igreja falar isso para você? E muitas vezes, influenciado por Satanás, nós começamos a dar ouvidos a esses amigos que nós pensamos que querem o nosso melhor. Irmãos e amigos, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura no capítulo 15 de Lucas, no versículo 11. Mas nesse momento eu gostaria que você fechasse os teus olhos novamente. Grandioso Deus, nós estamos na beleza da tua santidade nesta manhã. Gostaríamos de invocar que nos aceite como homens e mulheres, como cristãos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Nos ajude e nos abençoe a entender a mensagem desta manhã. Uma mensagem que o Senhor mesmo contou. De um jovem que queria experimentar o mundo. Mas que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nos prenda nos teus caminhos, ó Deus, e nos desprenda deste mundo. Vem estar com cada um de nós agora. A tua palavra está aberta. Nós elevamos a nossa voz a ti e clamamos, ó Deus, a pureza no nosso coração através do teu Santo Espírito. Nos abençoe e nos guarde, é o que te pedimos e te entregamos nas tuas mãos. Amém e amém. Começando a leitura no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres.
Parando a leitura aí, irmãos, nós vemos aqui um jovem. Agora ele ouve que lá no mundo tinha alguma coisa que ele precisava experimentar. E agora ele chega no pai e pede a parte da fazenda, a parte dos haveres. E Jesus, ele não relata que o pai questionou alguma coisa para dar a parte que cabia a esse jovem. E nós vemos que esse pai tinha 2 filhos. E o mais moço queria experimentar o mundo. E o pecado é assim na nossa vida também. Às vezes nós queremos experimentar aquilo que nós não experimentamos dentro da igreja. Eu vou experimentar somente um pouquinho só. Isso não vai me fazer mal. Irmãos e amigos, e nós começamos a dar brecha para Satanás atuar na nossa vida. E quando nós acordamos, nós estamos dentro do lamaçal do pecado. Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Eu também era um jovem da igreja. Fui diretor de escola sabatina, diretor de jovens, diretor do Clube Atalaia na igreja do Novo Cacoal em 1994. Levamos a ser o melhor clube do estado lá em Vilhena, num campuri chamado do Portal da Amazônia ao Portal da Nova Jerusalém. Um jovem atuante, mas eu tinha algo na minha vida que eu gostava de fazer, que a minha mãe que está aqui, ela não gostava e nem meu pai. E Satanás, ele começou a me pegar naquilo que eu mais gostava. E é assim como a juventude da igreja, quando você dá brecha para Satanás atuar na sua vida, Satanás também vai querer atuar na sua vida naquilo que você mais gosta e é mais fraco. E o jovem filho pródigo também foi dessa forma. E agora ele quer experimentar algo que ele não tinha experimentado e ele pede, chega até seu pai e pede a parte da fazenda. E nós podemos imaginar essa história como um jovem rico. Se fosse hoje, esse jovem poderia ter saído da sua casa num Camaro, que é o melhor carro. Mas, irmãos e amigos, esse jovem não sabia o que poderia acontecer com ele. Mas Jesus já conhece os teus passos. Jesus já sabe o que você precisa. Qual é o teu problema, aquilo que você enfrenta no seu dia a dia. E a Bíblia nos relata, irmãos, passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era, se partiu para uma terra distante. E olha o que aconteceu. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos e amigos, um dia um jovem chega na minha casa e fala: Joseir, olha, eu tenho algo para você que é o seu futuro e aquilo que você sonha. Irmãos e amigos, eu gostava muito de jogar futebol. E o Lima sabe do que eu vou falar agora. O Lima já foi profissional também aqui no estado de Rondônia. E no estado de Rondônia, futebol, ele não dá camisa para ninguém. É verdade ou não é, Lima? E esses jovens irmãos, eles falavam para mim: olha, Juseir, vai ter um peneirão na cidade de Cacoal. E você tem que participar, você tem futuro no futebol. E eu confesso a vocês, irmãos, e quantas vezes eu ia para a minha igreja, na igreja do Novo Cacoal, com todo o meu material esportivo por baixo da minha calça, escondido da minha mãe que ali está. O Vone era desse tempo, o Bonivaldo, jogou muita bola comigo. Mas, irmãos e amigos, agora alguma influência de amigos: olha, você tem um sonho e você tem que ir. Jovem da igreja adventista do sétimo dia. Irmãos e amigos, quando alguns amigos vierem falar para você com influências de que você tem que sair da igreja, afaste desse caminho, afaste desse amigo, porque nunca ele será seu amigo. Irmãos e amigos, o jovem filho pródigo agora sai. Ele pega a sua bolsa e sai em direção a esta cidade, em uma terra distante, uma terra que ele não conhecia. Irmãos e amigos, quantos de nós estamos dentro da igreja também, vivendo em uma terra distante, brincando de ser crentes? Infelizmente é isso. A gente vem para a igreja na quarta, no sábado e no domingo, mas estamos andando em uma terra distante. Às vezes vivendo dentro da igreja, vivendo dissolutamente também. Estamos dentro da igreja, mas não vivemos em conformidade com aquilo que Deus pede para mim e para você. Nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos.
Se isso estiver acontecendo na tua vida, comece a acender a luz vermelha da tua vida. Porque nós vamos cair no lamaçal do pecado. E quando você cai no fundo do poço, para você voltar somente com o poder de Deus, com as suas próprias forças, você nunca voltará para a igreja. Porque enquanto eu lutei com as minhas próprias forças, eu não conseguia voltar para a igreja. Irmãos e amigos, quantos de nós estamos vivendo em terras distantes, vivendo dissolutamente? E agora, irmãos, eu fui para esse peneirão escondido da minha mãe. 350 jovens em um campo de futebol no estádio em Cacoal. Arrumei uma desculpa e ali eu fui num sábado pela manhã. O meu lugar era dentro da igreja, mas eu preferi estar lá com os meus amigos. Aqueles amigos que eu achava que queria o meu bem. 350 jovens participaram desse peneirão. E eu participei também. E fui convocado em terceiro lugar para jogar profissionalmente em Cacoal, no União Cacoalense. Nunca pedi a orientação de Deus naquele instante da minha vida, naquela escolha. Você que é jovem, você que faz uma faculdade, você que tem um sonho de fazer uma faculdade, tudo que você fizer, peça a orientação de Deus para os seus planos, para os seus objetivos. Você que quer ter uma companheira, que quer ter um companheiro, você também tem que pedir a orientação de Deus para isso. Nada é por acaso neste mundo. Irmãos e amigos, e o filho pródigo também não sabia o que ia acontecer com ele. No versículo que se segue, no capítulo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Para pensar agora nessa história. Um jovem que tinha tudo do bom e do melhor dentro da sua casa. Nós podemos imaginar o ambiente familiar, a estrutura cristã que existia ali. Mas esse jovem queria experimentar algo que ele não experimentava dentro da sua casa. Ele pensava que o seu dinheiro poderia durar por toda a vida. E ali, rodeado de amigos, agora ele era o bambambam da história, porque tinha dinheiro. Ele podia tudo. Nós podemos imaginar nas grandes festas ele fazendo rodada, pagando com o seu próprio dinheiro, porque ele podia bancar. Ele tinha dinheiro para isso. Mas ele não sabia o que poderia acontecer e o que ia acontecer no seu futuro. Naquele país veio uma grande fome. E agora um jovem que tinha tudo do bom e do melhor na sua casa, começa a passar necessidades, começa a passar fome. E quantos de nós, irmãos, estamos dentro da igreja também passando necessidades, passando fome, porque nós não temos pelo menos a decência e a curiosidade de pegar a Bíblia e ler. Nós éramos considerados a igreja da Bíblia, os campeões da Bíblia, os campeões do espírito de profecia. Infelizmente nós estamos perdendo esse posto, porque nós não temos como ler a Bíblia, nós não queremos ler a Bíblia. Irmãos e amigos, quando Davi foi enfrentar o Golias, um grande gigante, um grande problema na sua vida, ele simplesmente pegou as 5 pedrinhas e disse para ele: eu vou contra ti, você vem contra mim com espadas, varapau, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E você também, quando for para uma luta, para uma guerra, você também tem que ir em nome do Senhor. Quantos de nós, irmãos, estamos perdendo a guerra para Satanás, porque nós não podemos empunhar a nossa espada, que é a Bíblia, porque nós não temos intimidade com ela, porque nós não lemos a Bíblia, porque não pegamos o espírito de profecia. Muitos de nós não pegamos o estudo da lição juntamente com a minha família, não faço o culto familiar, e aí eu venho para a igreja querer bênção sem medida na minha vida, mas eu não estou vivendo em conformidade com aquilo que Deus pede comigo e com você. Irmãos e amigos, o meu primeiro jogo como profissional foi aqui no Vera Cruz, em Ji-Paraná, num sábado,
4 horas da tarde. E quando eu entrei no vestiário, a primeira coisa que eu lembrei foi da minha família. O que eu estava fazendo? Um filme começa a passar agora na minha cabeça. Se acontecer alguma coisa comigo aqui, como está a minha vida? Nós podemos imaginar também um filme passando na cabeça do filho pródigo. E agora o filho pródigo, ele sai ali nos seus amigos, pedindo clemência, pedindo que alguém desse alguma coisa para ele. Mas aqueles amigos que ele achava que eram seus amigos começam a virar-lhe as costas. Olha, eu preciso da tua ajuda. Eu sou aquele jovem que pagava as coisas para você, andava bem vestido, com o melhor calçado. E a resposta era: não, eu não te conheço. Não posso te ajudar. Não te conheço. Irmãos e amigos, eu joguei 3 anos. E um dia chega alguém para me levar para fora. Na minha época, um Matsubara, no Paraná. E a minha mãe não assinou o contrato para que eu pudesse ir jogar no Paraná. E eu fiquei muito decepcionado com aquilo. E chegou 3 também na mesma época, um convite para o IAI em Manaus. Depois o IAAMO aqui e no IAE também vieram 3 cartas para que eu fosse estudar fora. E em retaliação à minha mãe eu não quis fazer isso. Falando diretamente à juventude da igreja. Quando o seu pai e a sua mãe disser algo para você, não faça isso, porque você vai quebrar a cara. Acredite. Acredite no que eles estão falando para você, porque eles querem o teu bem. E se eles disserem que você vai quebrar a cara, eles estão certos. Eu gostaria que minha mãe se colocasse em pé para que vocês conheçam. Essa baixinha ali. Mas, irmãos e amigos, eu considero essa mulher pequena no tamanho, mas grande em oração. Ela orou 18 anos por mim. Eu estava fora da igreja. E depois uma outra escolha errada na minha vida também. Quando você faz uma escolha errada, as consequências elas podem ser eternas na sua vida. Você vai pagar o preço por você fazer a escolha errada. Tome muito cuidado, meu irmão, naquilo que você vai escolher para a tua vida. Eu fui buscar uma companheira fora da igreja. 12 anos casado. E no meu casamento ele desandou de uma forma que eu não reconheço, eu não sei o que aconteceu, porque eu nunca permiti Deus como primeiro no meu relacionamento. Amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, casais que estão aqui, para que o seu relacionamento possa fluir em conformidade com Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus como sendo o primeiro e seja dependente de Deus. Somente dessa forma é que o teu casamento vai estar em conformidade com aquilo que Deus pede. Irmãos e amigos, e no meu casamento eu passei por um grande problema que eu peço a Deus para que não aconteça na tua vida. No sábado à tarde eu estava no Supermercados Trento, em Rolim de Moura, com um filho de 9 anos de idade. E ele disse: pai, eu estou passando mal. Irmãos e amigos, e eu saí de dentro do mercado com ele. E naquela noite nós fomos para casa, reunimos em família. E às 5 horas da manhã, aquele jovenzinho com 9 anos de idade, ele me gritou no quarto ao lado. E eu saí,
ainda com roupa de dormir. Essa cena nunca sai da minha cabeça. Quando eu olhei para ele do quarto ao lado, eu vi ele todo ensanguentado. E quando eu olhei atrás, pelotas de sangue estavam na sala. Peguei o carro e saí apressadamente para o hospital. No domingo à tarde foi transferido para Porto Velho. E depois de 21 dias ele voltou dentro de um caixão. Não quero que isso aconteça com ninguém. Porque se vocês não sabem a dor que é perder um filho com 9 anos de idade. O William sabe do que eu estou falando, encefalia, morte encefálica. Nós não tivemos chances de lutar contra esta doença. 21 dias em Porto Velho. E um dia, quando ele voltou no caixão ali na igreja do Novo Cacoal, o pastor Silvio fazendo o culto fúnebre, eu não sei de onde eu tirei forças para falar também. E aquele corpo já sem vida, mas eu prometi isso para Deus, que eu voltaria para os caminhos de Deus. Irmãos e amigos, quão difícil é. E naquele momento eu questionava a Deus: como pode ter ladrões, bandidos aí fazendo arruaças na rua? E o Senhor não levar ele, mas tira o meu filho com 9 anos de idade, um menino que tinha tudo, uma vida toda pela frente. Mas irmãos, naquele momento eu não entendia os desígnios de Deus para com a minha vida. E depois de um certo tempo, hoje eu entendo os desígnios de Deus para com a minha vida. Teve que ferir no fundo da minha alma para reconhecer que eu era dependente de Deus, que eu tinha que depender de Deus, que eu tinha que voltar para os caminhos de Deus. E hoje eu convivo com a ausência dele, mas convivo também com a esperança de que um dia Deus me trará de volta e me entregará nos braços. Irmãos e amigos, eu trabalhei nos melhores grupos de comunicação do estado de Rondônia. Fui companheiro do Lima por mais ou menos um ano e meio, né, Lima? Aqui na Rádio Planalto, aqui, logo aqui atrás. Depois eu fui transferido para Novo Horizonte para gerenciar uma rádio do Grupo Cassol por 2 anos. E a última rádio que eu trabalhei foi numa Rádio Sociedade em Espigão do Oeste. E um dia a minha vida, um vazio enorme. Irmãos e amigos, como filho pródigo, vivendo dissolutamente, vivendo em terra distante, e eu precisava mudar a minha história de vida. E eu fiz a seguinte oração: se tu és Deus mesmo, se tu está comigo, mude a minha história com 30 dias. Vou te dar 30 dias para que você mude a minha história. Irmãos e amigos, eu confesso a vocês que algo aconteceu que eu não entendo até hoje, dentro da rádio onde eu trabalhava. Eu fazia um programa esportivo, trabalhava com jornalismo da rádio e fazia também um programa de 1 às 4 da tarde, chamado Conexão Direta. Tocava todos os ritmos musicais. E uma quarta-feira, eu comecei o meu programa com uma música chamada Padre Nuestro. Uma música que faz apologia em adoração ao diabo. Tema da novela Vamp há muito tempo aí atrás. Irmãos e amigos, e o ar-condicionado, Lima sabe que nós temos que trabalhar com o ar-condicionado a 17 graus. Por causa da aparelhagem, uma sala fria. E eu cheguei para trabalhar, um computador aqui com a plástica da rádio, outro computador aqui com os meus patrocinadores. Abri a plástica da rádio com esta música, abri o programa. E eu estava com um fone de ouvido na época. Irmãos e amigos, eu tive que tirar o fone de ouvido. E a minha perna estremecia de uma forma que eu não conseguia parar sentado. E o ar-condicionado parece que estava gelando mais do que o normal. Eu fui até a produção da rádio, falei com o meu amigo Royal, que era o meu amigo, o produtor, disse para ele: vá lá, olha o ar-condicionado porque parece que deu problema. E ele foi lá, estava normal. E eu não consegui trabalhar naquele dia, voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu morava sozinho e na minha frente tinha um jovem
um jovem diferente, o nome dele Ricardo, isso em Espigão do Oeste. E eu percebia que esse jovem era diferente, porque os jovens da igreja adventista do sétimo dia, que tem a presença de Deus, é diferente. E esse jovem, eu fui falar com ele naquele dia, ele disse: eu sou adventista do sétimo dia. E tem uma música que marcou muito a minha vida, do Arautos do Rei, que se chama Santa Unção. E naquele dia ele me convidou para ir à igreja. E eu fui, e o pastor Gilson Magalhães estava fazendo uma semana de oração na igreja central. E dali por diante Deus começou a mudar a minha história de vida. Eu pedi 30 dias para que Deus mudasse a minha história, e Deus mudou a minha história com 24 horas. Eu cheguei no outro dia para trabalhar, e a secretária da rádio tinha esquecido um anúncio de emprego. E esse anúncio de emprego era da Mega Bom Sorvetes aqui de Cacoal. Justamente precisava de um vendedor aqui em Ji-Paraná, onde eu queria voltar para cuidar da minha mãe e minha irmã, que nós moramos juntos. Irmãos e amigos, eu confesso a vocês que eu usei muito a minha voz em poder do diabo, não fazendo aqui crítica a igreja nenhuma, mas eu andava em cima de trio elétricos, puxando procissões de igrejas, falando de santos, coisas que eu não acreditava. Estive cantando bingos dentro de igrejas, usando a minha voz em grandes exposições do estado de Rondônia, como locutor comercial. Eu e o Lima, nós trabalhamos na Expogipa aqui, entrevistamos aí vários cantores juntos, também quando ele estava na igreja e quando eu estava fora. E algumas vezes, falando isso ao Lima, ele falava da igreja, eu não queria saber, ele sabe disso. Não queria saber de igreja. Eu vinha na igreja às vezes com a minha mãe visitar, eu queria ir embora, eu não ouvia o pregador, porque algo me incomodava dentro da igreja. Irmãos e amigos, e o filho pródigo agora, ele vai para uma região fazendária, e ali ele bate uma porta, e o proprietário dessa fazenda diz para ele: olha, eu tenho para você um emprego, eu tenho algo para você fazer. E ele vai agora apacentar porcos. E agora a Bíblia diz que ele desejava se fartar das comidas dos porcos. E quantos de nós também estamos dentro da igreja, irmãos, nos alimentando daquilo que Satanás coloca para mim e para você, nos alimentando daquilo que nós colocamos dentro da nossa casa, para que o meu filho veja, para que o seu filho veja o que você está ouvindo, o que você tem feito para agradar a Deus, nos alimentando daquilo que Satanás coloca para mim e para você. Quantos de nós estamos deixando o alimento espiritual e dando brecha para que Satanás atue na nossa vida? E eu vim para Ji-Paraná trabalhar na Mega Bom Sorvetes, e fui mandado embora depois 8 meses, justamente por causa do sábado. Mas foi o emprego que Deus me deu para me tirar do lamaçal do pecado. Irmãos e amigos, meu casamento também desandou depois. E hoje, graças a Deus, encontrei uma companheira. Estou solteiro até dia 4 de outubro, né, Marcel? Está ali a Bernadette, também trabalha na Associação Sul de Rondônia. Irmãos e amigos, Deus é maior do que os nossos problemas. E o filho pródigo agora, ele olha para trás e ele tem tempo de se arrepender. E você terá tempo de se arrepender? No dia do meu batismo, para encerrar o sermão desta manhã, o filho pródigo, ele pediu perdão para o seu pai, e houve uma grande festa. Aquele jovem se arrependeu. No dia do meu batismo, eu conheci um jovem. E esse jovem contou a sua história para mim, uma história triste. Nasceu no Mato Grosso, mas um jovem com uma estrutura familiar muito grande, família toda adventista. Esse jovem, ele começa a dar influência também a alguns amigos.
E ele foi mais fundo do que eu. Esse jovem, ele começa a se envolver com drogas, bebidas. E quantas vezes a sua mãe dizia para ele: olha, eu preciso que você ouve um pouquinho de Deus na sua vida. E em nenhum momento esse jovem que iria ouvir. E agora ele começa nas drogas mais leves, se há que há drogas mais leves. Passando noites em claros. Igreja, nada. E esse jovem agora vai se envolvendo com drogas cada vez mais. Quantas vezes a sua mãe ficava em noites em claro, às vezes com o telefone do lado, o telefone tocava, era uma aflição muito grande, às vezes pensando que ouviria o pior. E esse jovem agora vai mais fundo, começa a se envolver com o crack. Perante aos nossos olhos, a droga mais pesada que existe. Mas Deus tinha um plano para esse jovem. Irmãos e amigos, e agora, noites em claro, fumando a droga, o crack. Quantas vezes chegava na sua casa simplesmente para trocar de roupa e saía novamente, não importava a hora. E esse jovem não tinha forças para voltar, porque estava cada vez mais e mais envolvido com o crack. A sua mãe tentava falar do amor de Deus para ele e não conseguia, porque ele fechava os ouvidos quando o assunto era de Deus, mas abria os ouvidos quando o assunto era droga dada por Satanás, um banquete. E um dia, esse jovem volta para casa para pegar roupa e os seus amigos o esperam fora de casa. Os amigos já estavam com a droga comprada para fumar naquela noite. E ele chega dentro de casa e ele ouvia falar da palavra de Deus. E naquela noite era o batismo do seu irmão. Esse jovem chega dentro de casa, e a sua mãe disse para ele: olha, eu gostaria que você fosse comigo à igreja. Fosse comigo à igreja para assistir o batismo nesta noite do seu irmão. Um jovem que usava corrente e pulseiras, no lamaçal do pecado, dentro do pecado. E agora naquela noite esse jovem, o Espírito Santo começa a incomodar o seu coração. E ele decide ir lá simplesmente assistir o batismo do seu irmão. E ele disse para a mãe dele: mãe, eu vou assistir o batismo do meu irmão. E ele vai agora até fora e conversa com seus amigos e manda seus amigos esperarem em frente à igreja para depois ele sair e também fumar droga novamente naquela noite. Irmãos e amigos, e agora esse jovem, o jovem que estava pregando a mensagem naquela noite, um obreiro disse para a mãe dele, falou: irmã, pode levar a roupa desse jovem que ele vai batizar hoje à noite. E ela pegou a roupa dele, levou para a igreja. E juntos eles foram para a igreja naquela noite. Os amigos estavam fora da igreja esperando ele, para ele sair, assistir o batismo e sair. Mas o Espírito Santo o incomodava o coração. E na hora do apelo, ele me contando, ele não sabe como teve forças e quem o pegou no colo ali e levou até a frente. E quando ele viu, ele já estava à frente do apelo.
E ele me contando que quando ele foi para o apelo, ele foi arrancando as correntes, arrancando as pulseiras, e foi jogando para trás no chão daquela igreja. Qual é o teu problema? O que você enfrenta no seu dia a dia? Mas você acha que o seu problema é grande. Agora parei para pensar, um jovem que tinha um problema da droga, influências de amigos. Esse era um grande problema aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Irmãos e amigos, eu gostaria de chamar o Fabrício aqui à frente também. O Fabrício, ele canta comigo e ele tem um grande problema. Eu falo isso porque ele já permitiu ter um grande problema dentro da sua casa com seu pai em Cacoal, que também está envolvido com drogas. Mas esse jovem, irmãos, naquela noite, não é o Fabrício, tá? Esse jovem que eu estou contando também teve tempo de se arrepender, porque o Deus está à frente dos seus projetos e objetivos de vida. O jovem no lamaçal do pecado, a influência das drogas em sua vida. Mas naquela noite Deus teve compaixão desse jovem, e ele desceu as águas batismais com o poder de Deus nas suas vidas. E esse jovem está aqui hoje dentro desta igreja. E Deus deu um dom maravilhoso para ele. E nós temos feito essa parceria juntos nas igrejas, pregando o Evangelho. Um jovem que estava no lamaçal do pecado com o crack, envolvido com a droga. Mas Deus o pegou na mão e trouxe para a sua maravilhosa luz. Jonathan. Esse era o jovem que estava envolvido com crack. Esse era o jovem que estava no lamaçal do pecado, que não dava ouvidos à sua mãe. Irmãos e amigos, e nós temos pregado dentro do estado, onde as igrejas nos chamam. Eu usei muito a minha voz para louvor ao diabo. O Jonathan esteve nos piores lugares que poderia existir. Mas como filho pródigo nós voltamos porque Deus teve compaixão de nós dois. Deus tem um objetivo na sua vida. Qual é o problema que você enfrenta? Mas o que você tem feito para mudar a sua história? Tem você permitido que Deus atue no seu coração para mudar a sua história de vida? Como está a tua vida com o teu Deus? Muitos de nós oramos para que Deus transforme a nossa vida, mas nós não abrimos o coração para que Ele possa entrar e fazer a transformação de vida, como Ele quer fazer em minha vida e na sua vida, irmão. O Jonathan, ele tem uma tatuagem aqui e ele às vezes fala comigo, ele tem vergonha dessa tatuagem. Mas ele não tem vergonha de contar a sua história de maneira nenhuma, para que jovens possam ser transformados pelo poder de Deus. E neste momento o Jonathan vai cantar, e este dom que Deus lhe deu, ele tem pregado a mensagem através da sua voz, através da música. E nós já dissemos, nós dois, juntamente com o Fabrício, um dia nós queremos estar no céu, reunidos com todos vocês. Você está pronto para que Deus transforme a sua vida? Enquanto o Jonathan estiver cantando, se você sentir o toque do Espírito Santo no seu coração e achar que aí dentro precisa de mudança, precisa ser soldado a corrente que Satanás quebrou de uma forma, se você sentir o toque do Espírito Santo e achar que precisa reconstruir a sua vida novamente,
Eu gostaria que na hora que ele estiver cantando, você se colocasse em pé e fizesse esse compromisso com o teu Deus, de transformar na sua vida, abrir o seu coração e permitir que Ele o transforme a partir de agora. Eu posso estar falando nesta manhã para um jovem que pensa em sair da igreja. Tome muito cuidado com isso, e não faça isso, porque só quem conhece os dois lados da moeda pode dizer isso que eu vou falar agora. É muito difícil voltar para os caminhos de Deus. Eu considero um milagre quando Deus traz pessoas que ainda não foi do seu povo para a igreja, mas eu considero um grande milagre quando Deus traz alguém que já foi daqui de dentro para dentro novamente. Eu posso estar falando para um casal nesta manhã que está vivendo problemas dentro do seu relacionamento. Você já entregou a sua vida a Deus e permitiu que Ele fosse o primeiro? Ser dependentes de Deus. Se você sentir o toque do Espírito Santo nesta manhã, eu gostaria que você pegasse, juntamente com a tua família. Hoje está encerrando a Semana da Família nas nossas igrejas. Eu gostaria que a minha mãe viesse aqui na frente, juntamente com a Bernadette. Acho que ela saiu um pouquinho, mas minha mãe, que é a minha família. O Jonathan faz parte da minha família. A Josi viesse aqui à frente, Josi, como o Jonathan aqui. Você que não tem a sua família dentro da igreja, adote um agora. Porque como famílias nós vamos ser unidos aqui na terra e nós vamos ser unidos no céu. Porque o que se liga aqui na terra se liga no céu. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Vem cá, mãe. Permita que Deus transforme a tua vida, como transformou a minha vida, como transformou a vida de Jonathan, como vai transformar a vida do pai do Fabrício também. E neste momento o Jonathan vai cantar. Se você sentir o poder do Espírito Santo na sua vida agora, se você sentir o toque do Espírito Santo no seu coração e achar que precisa de mudança, eu gostaria que você se colocasse em pé para fazermos a última oração nesta manhã. Você está tendo tempo de se arrepender, de entregar a sua vida a Deus. Se o homem não fugisse da presença do Pai, mas em silêncio o céu ficou, os anjos esperavam a resposta, como o Pai salvaria seus filhos. Qual seria o preço do resgate? Os anjos esperavam o final. Jesus então se aproximou, e em seu olhar tristeza e dor se via. E ao revelar seu plano, o céu parou. Em angústia os anjos
choraram aos seus pés, pois o filho teria que morrer. Aleluias ao Cordeiro que foi morto. Aleluias ao Cordeiro que venceu. Aleluias, Ele vivo está. Deu-me uma nova chance, novo canto enche o céu e o meu coração. Entender o plano, pediram ao Senhor. Podemos morrer em seu lugar, mas o preço era alto demais. Só o sangue daquele que os criou daria afinal o resgate. Suspenso entre o céu e a terra, morrendo por um mundo que não amou. Mas Deus amou tanto ao mundo, seu filho entregou. Resgatado agora sou, seu amor me Aleluias ao Cordeiro que venceu. Aleluias, Ele vivo está. Deu-me uma nova chance, novo canto enche o céu e o meu coração. Aleluias, e foi morto. Aleluias ao Cordeiro que venceu. Aleluias, Ele vivo está. Deu-me uma nova chance, novo canto enche o céu e o meu coração. Amém, 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 amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és infinito na sabedoria e no Teu amor. Obrigado a Deus pela decisão de cada pessoa aqui. Se há algum problema que aflige a nós nos nossos dias a dias, que nos tira da Tua presença, afasta isso de nós, ó Deus, e nos abençoe, nos guarde, nos dê a Tua companhia e faça-nos a chegar mais perto de Ti. Nós sabemos, ó Deus, o mundo em que vivemos, um mundo complicado, difícil, onde às vezes, ó Deus, o pecado é mais significativo nas nossas vidas do que a Tua própria presença. Mas nós confiamos, ó Deus, e sabemos que o Senhor possa ser o primeiro, o único
e que nós possamos ser dependentes de Deus a cada instante. E um dia estaremos contigo nas mansões celestiais. Abençoe aqui a igreja central, abençoando também o pastor Joabe, que não está muito bem de saúde. De uma maneira extensiva nós te pedimos, Senhor, também sobre o pastor Gessé, que está com câncer na cabeça. Mas esteja com eles agora, Senhor. Que o Senhor possa ser o médico dos médicos e restaurar a sua saúde para a honra e para a tua glória. Esteja também com a mulher do pastor lá de Umuarama, no Paraná, que também está com câncer, está na UTI. Que o Senhor possa estar à frente daquela família pastoral, dando consolo, dando a tua paz, a tua sabedoria. E que, se for da tua vontade, possa o Senhor também o restaure a saúde dela. Mas restaura a nossa saúde espiritual aqui neste momento, com a tua presença. Faça com que a igreja central possa ser uma igreja de poder, uma igreja de oração, em que possamos caminhar juntos para a honra e para a tua glória, e um dia estar contigo nas mansões celestiais. Leva-nos de volta aos nossos lares com segurança. É o que te pedimos e entregamos no doce e no sagrado nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.